17h28, hoje é domingo maravilhoso, dia 26, mês de novembro, ano 2017. Todo dia é maravilhoso, né? Claro, né, Amadinha? Sim, claro. Mas eu quando vou vendo que vai saindo sol todo dia, eu vou ficando meio assim, meu pai, acabou meu inverno querido e amado. Aí daqui a pouco cai uma chuvinha, a gente programa para sair, não sai porque tá chovendo, a gente fala que bom choveu. E a gente fica em casa. É. Amadinha, por tudo dai graças ao Criador. Mas não é por tudo assim, vamos dizer, que diz respeito às coisas humanas. Também as coisas do Pai, ou principalmente Sim. as coisas do Pai. Mas é comum, infelizmente, né? Algumas pessoas não gostarem da chuva e maldizer a chuva, né? É. Que na Escritura é a mesma coisa que bênção. Mas a gente vai aprendendo e vai modificando nossos hábitos, né, Amadinha? Minha vida, nós aqui estamos fazendo um quadro chamado Sabia. Aqui está a Elaine, aqui está o Rubens, e nós vamos aqui lendo alguns trechos da Escritura para despertar as pessoas para ler também, né? E aprender não de nós, é só para você aqui pesquisar, ter um ponto de avaliação, né? Mas para que você aprenda da Escritura. Vá aprender lá, porque lá o Messias ensinou para nós, e temos também outras pessoas lá descritas que falaram muitas coisas importantes para a gente analisar tudo e reter o que for bom. Exato. Né, Amadinha? Exatamente. É sempre assim, né? O tema de hoje, pessoal, como sempre, já está vendo, porque está aqui já escrito neste vídeo, e é sobre congregação. Congregação. É uma palavra que nós já ouvimos falar muitas vezes, porque diz respeito a ajuntamento, a agrupamento, a reunião, né? Então, no termo evangélico, não se usa ajuntamento, não se usa muito a questão envolvendo assembleia, reunião, né? Mas é a mesma palavra. Assembleia é essa palavra, reunião é essa palavra, ajuntamento é essa palavra, agrupamento é esta palavra e congregação também é a mesma palavra. Certo. Não é verdade, amada? Como a termologia congregação ela é mais ligada às questões envolvendo atividades religiosas, então é claro que aqui agora nós vamos usar o termo congregação, embora pudéssemos estar usando outros. Sim. Porque seria a mesma coisa. Tá certo. Amado, o que nós entendemos por congregação e o que é a congregação verdadeiramente? É bom conversar sobre isso. É bom. É muito Né, bom. Amadinha? Por exemplo, quando você faz uma reunião familiar, você está congregando sua família. Sim. Quando você faz uma reunião entre amigos, você está congregando os amigos. Não Sim. usamos esse termo, mas na prática é isso que fazemos. Nas Escrituras, amada, nós ouvimos falar em congregação, algumas vezes no Velho Testamento e outras vezes no Novo. Sim. Existem vários tipos de congregações na Escritura. Existem congregações lá que são reuniões de pessoas para uma guerra. É uma congregação. Tá certo? Reunião. A casa de Israel sempre se congregou para poder organizar batalhas. Quando tinha Joabe à frente, Davi, né? Sim, é verdade. Então, também é congregação, mas não é o assunto que nós vamos tratar. Não. Outras congregações que nós vemos também são de pessoas preparando para fazer alguma atitude qualquer e por isso se juntou ali para poder fazer aquele ato. Eu vou dar um exemplo, Gideão. Sim. Né? Gideão, quando foi combater os medianitas, ele reuniu 300 pessoas, né? Para poder combater os medianitas. Foi uma congregação, né? Então, amadinha, existe na Escritura, vamos lá, olha para cá, existe na Escritura, entre tantas congregações, existe uma outra congregação que é importante para a gente conhecer, chamada Congregação do Deserto. Quem ainda não ouviu falar na Congregação do Deserto? A Congregação do Deserto, ela era verdadeira e ela era para nós uma sombra. Certo. Entende, amada? Uma congregação verdadeira, porque existiu, Sim. e para nós é uma sombra. Tá certo? Sim. Da gente. Aquela congregação verdadeira e física, né, que existiu, hoje para nós seria uma congregação espiritual, né? Isso aí. Hoje é uma congregação espiritual. Entendi. No entendimento. No entendimento. Não é palpável, tangível. Aquela era. Sim. Essa não é. Então, amadinha, existe também, além da congregação sombra, verdadeira que existiu no deserto, verdadeira que eu digo física, existe a congregação hoje, que essa sim é a real, vamos dizer que essa seja a verdadeira. Quando eu falei verdadeira para outra, eu quis dizer física. Física, porque ela existiu e foi verdadeira. Existiu,
Tá certo? Agora, existe a congregação verdadeira, que é o assunto principal aqui. Certo. E existe também uma outra congregação que não é verdadeira, é falsa. Entende, amada? Eu não estou falando de congregações para diversos fins. Por exemplo, existe uma congregação, amada, de políticos, chamada Congresso. Não é dessa que estamos. Não é dessa. O que é um congresso? Congresso Nacional. Onde ficam os deputados, senadores, o que eles estão lá? Estão reunidos. Estão congregados. Mas não é disso que nós estamos falando como falso. Nós estamos falando em relação ao Pai. Então, em relação ao Pai, tem uma congregação que existiu, que é sombra da verdadeira da falsa. E ainda tem uma falsa. Vamos ver as 3 congregações. A do deserto, amada, é a congregação em que as pessoas se reuniam no tabernáculo. Sim. Então, Israel se congregava, se juntava no tabernáculo para fazer práticas religiosas. Tá certo? Era uma congregação para uma prática divina. Existiu. Estava lá. Se a gente olhasse naquela época e fosse israelita, a gente conheceria. Se não fosse israelita, igual nós não somos, a gente morreria lá. Estaríamos mortos lá. Né? Mas... Tá certo? Sim. Agora, a congregação atual é a que nós vamos começar a ver hoje aqui, nas nossas leituras. Tá certo, amada? Tá certo. E a congregação falsa é uma congregação que é um ajuntamento que é dito que é para Deus. É dito que é para Deus, mas ela não agrada a Deus. Entendi. Você pode reunir com a sua família para um almoço? Pode. Pode. É saudável? É. Pode reunir com amigos para qualquer coisa, desde que não seja crime nem fazer nada contra o próximo? Pode. Tá certo, amada? É saudável. Mas reunir com seus amigos para fazer uma liturgia para Deus, é saudável? Espiritualmente, não. Não. Então, é essa a congregação falsa. Certo. Nós lemos sobre esse tipo de ajuntamento, de congregação, por exemplo, em Coríntios, amada. Coríntios 11, né? Eu acho que tá aí para você ler. Não, tá para você. Tá aqui? Isso. Eu não separei Coríntios aqui, não. É 2 Coríntios 11. Tá aqui. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Aqui, não vamos ver o texto todo, porque não cabe diretamente, mas eu peço encarecidamente que a pessoa em casa, que quer buscar a verdade, que depois que assistir o vídeo, quando tiver um tempinho, que leia esse trecho todo. Pode pegar lá no capítulo anterior, na metade lá da carta, do capítulo que colocaram e sair lendo. Tá certo? Leia, não deixe de ler. Paulo está escrevendo aos Coríntios, dizendo que o que eles têm feito não agrada. Não agrada ao Pai. Que é ajuntamento para quê? Para comer a ceia. Sim. Neste caso, a igreja evangélica usa esse texto para dizer que é a Santa Ceia. Que é uma Santa Ceia e uma congregação ou ajuntamento litúrgico. Litúrgico. Tem toda uma preparação na hora da ceia. É por isso que eu citei. Nós vamos falar de um ajuntamento que o Criador não se agrada porque tem conotação divina. Tem conotação divina, exatamente. Tá certo? Porque eu falei, se você juntar os amigos para alguma coisa lícita, não é errado. Exato. O Criador não vai, né? Exatamente. Mas para essas coisas o Criador não gosta. Isso chama-se iniquidade, pecado contra o Pai. Não é impiedade, é iniquidade, ajuntamento de coisas solenes e litúrgicas, tá certo? Então, depois você lê com calma, pega dali de onde nós falamos, eu vou te dizer de novo onde foi que nós lemos. Pega dali e leia tudo, leia bastante, pega antes dali, não pega dali não, tá certo? Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Paulo não agradecendo, não elogiando, não louvando, mas batendo, né? Sim. Criticando, né? Falando mal, repreendendo ajuntamento. Vamos ler outro texto aqui, amadinha, que está em Isaías 1. Isaías 1, tá certo? Sim. Quem quiser ler também, pode ler. Isaías 1, 12. Sim. Quando vindes para comparecer perante mim, primeiro a gente vai saber que Isaías é profeta. E o Isaías está falando de quê? Futuro. Isaías é profeta, fala do futuro. Ele é profeta vidente, né? Vidente, naquela época chamava vidente. Não é isso? Falando de algo que é para acontecer e que é agora. E que está acontecendo. Onde é que está o povo do Criador? O povo de Deus está onde?
se não procurando ele aqui, ali ou lá? Exato. O povo sempre esteve isso. Por isso que ele escreveu através de Amós, não vá me buscar em Gilgal, nem no entanto, me procure em Gileade, porque de lá eu fiz sumir a arca. Não é para procurar ele aqui, ali ou lá, mas o povo procura. E o povo tem ido em busca dele. Ele diz, aqui no 12, é o Criador através da boca de Isaías. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Fisicamente, vai a algum lugar comparecer perante ele. Quando vindes para comparecer perante mim, quem te pediu isso? Aqui está, quem requereu isso de vossas mãos? Não continueis a me oferecer ofertas vãs. Incenso para mim é abominação. Suas festas para mim e luas são abominação. Convocação das assembleias de vocês, das reuniões de vocês, está aqui a assembleia, pode ler. Não posso suportar essa iniquidade. Iniquidade. É o que o Rubens tem dito aqui ou não é? Sim. Iniquidade é pecado contra o pai. Impiedade é pecado contra o próximo. Se você ama o pai e o próximo como a si mesmo, você não comete iniquidade e nem impiedade. Não peca. Né? Você procura não pecar, faz o máximo para não pecar. Então, olha aqui, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade. Nem mesmo as vossas reuniões solenes, litúrgicas. Solenes, litúrgicas é a mesma palavra. Tá certo? Aí, o que ele fala aqui, Onda? Lavai-vos. Lavai-vos é renovar a mente. Tá certo? Purificai-vos. Tira as coisas que você aprendeu que não compete a fazer para o Pai. Tá certo? Que não é isso que ele pediu. E ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai-vos a maldade dos vossos atos. Maldade contra quem? Contra o próximo. Sim. Seja boa pessoa. Tá certo? Cessai de fazer o mal. Para de fazer o mal que está ali. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Como? Ajudando o oprimido. Fazendo justiça ao órfão. Cuidando da causa das viúvas. Ajudando as pessoas, minha irmã. Ajudando as pessoas, meu irmão. Naquele tempo, aqui na escritura do Velho Testamento, era uma figura de linguagem. Quando falava do órfão, da viúva, do oprimido, porque naquela época a viúva ficava ao léu. E o órfão junto com ela passando fome. Sim. Então, quando falava órfão, viúva, era o Rubens falando da Coca-Cola, da NASA, né, Radinho? É quem está precisando, tá certo? Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Vinde então e me procura. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Você talvez já tenha ouvido esse último verso muitas vezes. Talvez você já tenha visto pregações, inclusive, sobre ele. Mas eu duvido, com todas as palavras, que você, nestas pregações, tenha ouvido a leitura do texto por completo. Porque não está falando de você aceitar Jesus para ter isso. Não. Eu, Rubens, já ouvi. Aceita Jesus e seus pecados serão brancos como a neve. Sim. Aceitar Jesus é passar a fazer parte de um credo religioso. Exatamente. Né, amado? Mas, quando você lê, está escrito aqui, pare de fazer reuniões solenes, pare de praticar iniquidade, pare de fazer reuniões litúrgicas, parem de fazer essas iniquidades e faça o quê? Faça o bem às pessoas. Julgue, quer dizer, ajude a causa, o problema dos que precisam, ali representado por órfão, pela viúva e pelo oprimido, né? Oprimido não é espiritualmente, oprimido é quem está debaixo de uma opressão, de um patrão, naquela época o escravo, né? Vinde então, diz o Criador, e aí está argui-me, né? Argui-me a palavra. Ainda que os vossos pecados, depois disso, aí sim, ainda que seus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã branca. Significa o quê?
Ajudar as pessoas encobre uma multidão de pecados. Né, amado? Faça o bem sempre, não cessai de fazer o bem, porque com tais sacrifícios o Pai se agrada. Então, nós vemos aqui, amada, um tipo de congregação que para o Criador não é boa, é ruim. É verdade. Tá certo? Mas nós não precisamos só saber o que é ruim para a gente não fazer. Nós precisamos saber o que é bom. Sim. Não é verdade? Exato. Então, o profeta Isaías, usado pelo Criador, ele complementa dizendo, para não fazer a primeira coisa, reuniões solenes. Sim. O Criador não pode suportar, é abominação para ele. Ele não quer isso, nem agora nem antes, no tempo de bodes, porque se você ler antes também, ele diz lá, não folga com sangue de bodes nem carneiros, né? Olha lá, já estou farto de holocausto de carneiro, gordura de animais cevados, nem me agrado de sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode. Quer saber disso? Nunca quis. Tá certo? Então você tem ali elementos que eram as práticas do período anterior ao Messias e agora as práticas do período do Messias, reuniões solenes, assembleias, Sim. Congregações. É com conotação divina. Tem mais texto para a gente ler, amadinha? Claro. Vamos em frente, então. Você viu até agora, você viu Paulo escrevendo, dizendo que não louva quando o pessoal se ajunta para questões solenes, e viu também Isaías, e existem inúmeros outros textos que nós não vamos continuar, porque tem outras coisas importantes para dizer sobre a verdadeira congregação. Nós vamos conhecer agora a verdadeira. Nós vimos a congregação no deserto, o tabernáculo, onde Israel congregava, se juntava. Nós vimos a congregação falsa, que é a congregação litúrgica para fazer alguma coisa para Deus. Tá certo? Que ele não pediu. E agora vamos ver sobre a congregação que é a real. E a congregação que nós devemos tê-la como um troféu, sabe? Que é uma coisa para a gente, não é mostrar para os outros não, para a gente ter a convicção. Exatamente. Nossa, né, amado? De que é o Messias que nos congregou. João 11:52. João 11:52, um bom texto. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, amadinha, existe uma congregação. Nós podemos chamar esta congregação, a verdadeira, de igreja. Reunião de pessoas, gente, juntamento. Sim. Tá certo? Que é o termo que nós conhecemos igreja. Não é verdade? Então, nós temos aí uma palavra fabulosa dizendo que existe realmente uma congregação verdadeira, que é a congregação que vai morar com o Criador. É a congregação que vai ser salva. É qual? De novo, amadinha. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Reunir em um corpo único. Reunir quer dizer congregar. A palavra que a amadinha leu nesta versão está reunir, mas é a mesma palavra que congregar. Vamos ler de novo, amadinha, no lugar de reunir, tu fala congregar, para a gente ver. Tá. E não somente pela nação, mas também para congregar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Esta é a congregação verdadeira. Eu tenho aqui o texto Aura, amada, que é aquele... isso aqui já foi, né? Nisso que eu vou dizer, não vos louvo, é aquele do... Vamos voltar para cá. Esse outro texto aqui que é sensacional, amada, para a gente fechar. Tá, penúltimo, né? Tá. Penúltimo. Hebreus 10:25. Esta congregação aqui é interessante demais você saber, porque o Messias nos congregou nela e nós não podemos sair dela, dessa de Hebreus. Sim. E tem outra congregação também, amadinha, que fala que ele tirou o muro da separação, que fazia de Israel um povo separado, né? E fez as inimizades, juntando nos dois grupos um só. Eu acho que é Efésios, se eu não me engano, amada. Sim, eu deixei marcado. Tá marcado Efésios? Tá. Então vamos no Efésios, minha vida. Eu acho que eu perdi. Eu acho aqui pra você, amada. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Não. É porque aqui a amadinha, tadinha, tira esse papelzinho daí, senão vai depois... Que é dos outros, né? Eu esqueci. Das outras vezes que a amadinha já fez. Ela bota o papelzinho na biblinha dela. Peraí, calma aí. Eu coloquei aqui, ó, porque o papelzinho, mas ele desceu. Onde é que tá Efésios? Me ajuda aí, gente. Deixa eu ver aqui pra você, tá bom? Efésios 2:16. Tava aqui, mas sumiu. Efésios 2:16. Deixa aqui comigo então, minha vidinha. Não tem problema, tá bom?
Aqui, ó, o papel aqui. Ah, então. Penúltimo aqui. Vai lá. Tá. É 2,16? Pode pegar antes, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Lê 12. Amadinha vai pegar do 12. Efésios, capítulo 2, né? 2, verso 12. Vai, Amadinha. Olha, presta atenção. Pega a sua Bíblia aí também. Vai ser muito legal aqui, ó. Pra gente conhecer o que é a congregação. Tá. Pegar a partir do 12, né? Nós temos que saber o seguinte: existe congregação que não é verdadeira. Qual? Aquela que junta pessoas em um grupo para fazer liturgias. É essa que o Criador não gosta. Nós lemos em Isaías. Tá certo? Existe uma congregação que era sombra. É a congregação do deserto. Aquela que foi dito: deixe meu povo ir para me adorar no deserto. Que é aquela ali, aquele grupo. Tá certo? Que era simbolizado fisicamente, carnalmente por Israel. Nós somos Israel no sentido espiritual, Israel celestial. Vamos agora ver esse texto com a Amadinha. A partir do 12, né? Ó, outra coisa, a cabeça tem que estar desligada do que aprendeu. Saiba, congregação é o que está escrito. Essa é a verdadeira, é a do Messias. Vamos lá. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque não estávamos incluídos nas promessas de Abraão, que tanto se ouve pregar, né? De Abraão, de José, o sonhador e tudo mais. A gente não estava incluído, a gente estava fora, a verdade é essa. Sim. Né? Agora, nós fomos incluídos pelo Messias. Aí segue, Amadinha. Sim. Estávamos sem Deus no mundo, fora da aliança que o Criador fez com Abraão, para aquele povo, para aquela época. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue, né, de Cristo, chegastes perto. Chegou perto. Então, vamos lá. Vós chegou perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Fez um. Um povo, congregou um povo, juntou um povo. Um povo é uma congregação, é um monte de gente reunida. Sim. Sim. Fez um, né? E derrubando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Na sua carne por quê? Porque ele morreu, né? Fisicamente. Verdade. Isto é, a lei dos mandamentos, né? Ele desfez a inimizade. A lei dos mandamentos era inimizade, porque ela colocava Israel contra todo mundo. Exato. E contra eles próprios. Porque quem pela espada vive, pela espada morrerá, olho por olho, dente por dente, foi o que Moisés disse, né? E aí vai. Que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, né, dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, repete de novo para poder dar o sentido corretinho, porque a vírgula aí, ó. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Viu? Para criar dos dois um novo. Agora mais, Amadinha. Acabou? Tá. Tem mais. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Mas agora é só esperar assim, para poder conciliar em onde? Reconciliar em? Ambos com Deus em um corpo. Um corpo. Uma congregação. Sim. Amada, está escrito assim. Nós somos muitos. Nós somos como membros. Órgãos que ajudam uns aos outros. Sim. E temos somente uma cabeça, o Messias. Exato. Tá certo? A cabeça é uma só. E o corpo, constituído de muitos membros, mas é um corpo. Sim. É uma congregação. Essa congregação, você pega ela? Não. Ela é a verdadeira, a sombra pegava. Sim. É aquela que estava no deserto. Agora tem outra também que é física. Uma congregação de pessoas que está reunido aqui, ali e lá, né? Dia de domingo, um monte de grupinho reunido, físico. Entende, amada? Pessoas físicas reunidas. Reunidas, é verdade. Entende o que eu estou dizendo? É uma congregação física. Você ia na congregação do deserto e pegava ela? Sim. Pegava. Ela era a congregação do deserto. Nós somos sombra dela. Mas hoje tem uma outra congregação de pessoas físicas
que está congregada espiritualmente no mesmo pensamento em relação ao Messias. É isso aí. É isso aí. Então pode estar em qualquer parte do mundo. Exatamente. Não é um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho lá. Físico. Não. Né? Se congregando fisicamente, no momento certo, no local certo, hora marcada, dia marcado, não é isso? É. Mas é em qualquer local do mundo. A nossa congregação, ela é no entendimento. Então, todos aqueles que entendem que o Messias por nós morreu, que o Messias por nós deu a sua vida e que transformou o que era do passado no que é atualmente, ou seja, aquelas coisas todas de sacerdócio, de culto, de templo, né? Aquele formato de se chegar, entre aspas, ao Pai, transformou nesse outro modelo que é hoje. Então, a congregação verdadeira é a congregação que o Messias fundou. Como ele fundou? Ele abriu aqui um templo, outro ali? Nunca ele fez isso. Nunca ele abriu nenhum templo em lugar nenhum. Alguém anda imitando alguém, mas não imita o Messias, porque o Messias nunca criou um templo, nunca mandou abrir um templo de pedra. Ele congregou todos na igreja, a congregação dos santos, a congregação dos lavados e remidos, aqueles que agora estão livres. Para quê? Para não pecar contra o próximo e não pecar contra o Criador. Para fazer exatamente como o Criador falou através de Isaías. De que me servem as suas reuniões solenes? Já estou farto. Minha alma abomina essas reuniões, essas assembleias que vocês fazem. Cessem de fazer o mal, cada um ao seu próximo. Faça o bem. Não é assim? Depois vem e arrazoai comigo. Não é, amada? Ainda que seus pecados te tornem vermelho como o carmesim, será branco como a lã, né, amada? Isso. E aí vai. Tem até uma música que diz, alvo mais que a neve. É nesse sentido. Ajudando as pessoas e não fazendo iniquidade, que é pecado contra o Pai. Então, amadinha, só para fechar. Para nunca mais você acreditar no homem, mas acreditar no que você lê, do jeito que está escrito. Aquela passagem agora, amada, de Hebreus. Sim. Olha, você sabe o que é a congregação. Então, de qual congregação está falando em Hebreus? Vamos ver? Hebreus 10, 25. Será que é a congregação do deserto, que era a sombra dessas? Será que é essa que é a verdadeira ou será que é da falsa? Vamos ver de que está falando. De uma das três está falando ali. Deixa eu ver aqui. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Beleza? Para não deixar a congregação, se você ler um textinho antes, tu vai ver que é fazendo bem uns aos outros. Olha só, a praticar em tudo nas boas obras. Olha aí, amadinha. Tá. Retenhamos firmes a confissão da nossa aplicando-nos as boas obras. Né? Então, é mais para cima, então. Vê aí. Deixa eu ver. Fala do grande sacerdote. Ali a palavra era ousadia. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, com interesse e certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, né? E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A esperança que ele prometeu é a vida eterna, não é outra coisa. Sim, Maria. Né? E consideremos-nos, né? E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras. Viu? Tá certo? Aí agora vai, não deixando a nossa congregação. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Qual é a nossa congregação que nós estamos, amada? A congregação que o Messias nos colocou. Tanto que se você ler o texto todo, nós não vamos ler aqui, você pode ler que ele está falando em relação à lei de Moisés. Para não voltar para a prática da lei de Moisés. Porque ela nada aperfeiçoou, porque era feito por homens que morriam e havia necessidade de outros levantarem para exercer o sacerdócio. Mas o Messias, uma vez por todas, tendo entrado no Santo dos Santos, ofereceu a si mesmo em sacrifício perfeito. Por todos nós que nos achegamos agora com mais ousadia. Ao Criador. Aí ele fala, então não deixe essa congregação. Exatamente. Não é isso? Aí fala, estimulemos uns aos outros em boas obras, em caridade, em fazer o bem. Não deixe essa congregação. Essa. É verdade? Ali está nossa. Sim. Mas está significando essa. Entende? Não deixando a nossa congregação. Peraí, amadinha. Se eu for na igreja Deus é Amor, eu vou na congregação do Davi Miranda e das filhas dele. Sim. Se eu for na Universal, eu vou na congregação do Macedo.
Se eu for em qualquer igreja, na minha esquina da minha casa, eu vou na congregação que tem um dono. Vai ver o CNPJ, vai ver lá a escritura lá, o contrato de locação do imóvel não está no nome de Deus. Verdade. Então eu vou na congregação de alguém que congrega ali algumas pessoas. Essa é a verdadeira? Não. Ali o que eles fazem, se não reunião solene e assembleias, é o que o Criador se agrada ou o que ele abomina? O Criador muda? Não. Deus deixa de ser um para ser outro? Deus passa, deixa de... Eu não gostava de Giló, hoje adoro Giló. Adoro é um termo, né? Uhum. Mas será que o Criador é assim também, igual o homem? Não. Não. Eu também não gostava de mandioca nem de batata doce. A Amadinha agora gosta de mandioca e batata Eu doce. aprendi a comer com Rubens. É, que eu gosto muito disso. Então, Amadinha, irmãos e irmãs, o Criador também pela mesma forma. O Criador dos céus e da terra criou a congregação, a verdadeira no Filho dele. Esta congregação não diz respeito a espaço de tempo, porque ela é atemporal. Tá certo? Esta congregação não diz respeito a ter que pagar aluguel para ela existir. E também essa congregação verdadeira não diz respeito a fazer preceitos litúrgicos, que é o que faz na congregação falsa que está aí hoje. É o que nós vemos. É o que vemos, é só parar para Eu pergunto para você, Amadinha, a congregação verdadeira precisa pagar energia elétrica para ela existir? Existe? Não. A congregação verdadeira precisa alugar um local ou comprar um terreno? Não. A congregação verdadeira precisa de dinheiro para tocar ela? Não. A congregação verdadeira, amada, precisa de alguma coisa feita por mão de homens? Não. Precisa Não. de se reunir em algum lugar, seja lá onde for? Não. Não. Né? Porque os irmãos, né, muitos falam que não é só do templo, é qualquer local, mas nem em casa, nem em templo, nem em local nenhum precisamos nos reunir. E se eu quiser ajudar as pessoas que precisam quando elas precisarem de mim, não é eu sair por aí fazendo boa ação como um filântropo, ou um pilântropo. Se eu puder, alguém precisou, estende a mão. Sim, Alguém vai me impedir disso? Não. Eu vou estar proibido? Não. Eu vou precisar me associar a outro grupo de homens ou mulheres para fazer isso? Você vai colocar, ou no caso a gente, né, as pessoas vão colocar essa obrigação na mão de outro? Não. Eu vou passar essa tarefa minha para outro, assalariar outro para que tenha essa tarefa? Não. Não. Eu mesmo posso fazer, você pode fazer. Nós podemos fazer e podemos ouvir naquele dia. Vinde benditos de meu Pai, porque quando eu precisei, na figura do teu próximo, você me ajudou. Mas alguns esperarão. Olha, vinde benditos, porque você fez o culto para mim. Você deu dízimo na minha casa. Eu me reunia todas as noites com os irmãos da igreja. Você se reuniu com os outros irmãos na igreja. Vinde bendito de meu Pai. Vocês foram levitas na minha casa. Será que vai ouvir essas coisas? Será que esses são os valores? Nós temos tudo escrito. Nós não podemos depois dizer que alguém enganou a gente. Porque está bem claro lá. Inclusive, onde está escrito tudo isso, também está escrito. Cuide, tome cuidado, para que ninguém vos engane. Cuide para que não tirem a sua coroa. Cuide. E outras vezes nós vemos, amada, isto eu falo acerca dos que vos enganam. Não há necessidade que ninguém vos ensine. Está tudo na Escritura. Basta se limpar do que aprendeu errado e agora ler conforme está escrito. Basta saber que não existe capítulo, versículo, epígrafe nem concordância na Escritura. Isso existe na Bíblia. Mas você pode ler a Escritura na Bíblia. É só você não parar para poder dar crédito a tudo isso. A Elaine Rubens só citou alguns textos hoje aqui, de capítulo e versículo, porque este programa é especialmente para você, meu irmão, minha irmã, que tem um coração muito bom e tem um sentido totalmente voltado para atender verdadeiramente à vontade do Pai que nos fez. É isso? Exatamente. E que está hoje achando que sabia que era assim que servia ao Pai. Mas hoje, com o quadro Sabia, você sabe que o Pai não é servido por mãos de homens. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então não temos que servi-lo, não temos Então como servi-lo. nós como seres humanos, só podemos servir a outros como nós. E vai estar servindo indiretamente a ele. A ele. Porque ele vai dizer, É. eu estive precisando e você me serviu.
em outras palavras. Muitas vezes não, eu acho que todas as vezes, né? Alguém que precisa, que aparece, né? Precisando, né? E que a gente ajuda, ou a quem não ajuda também é o próprio Criador ali. Exatamente. E a pessoa não vê o Criador na pessoa, ou em quem está precisando, né? Às vezes a gente até brincava com isso. Dentro de um templo. No começo que eu conheci a Madinha, eu brincava com ela e falava, o Criador está lá na nossa porta. Né, alguém pedindo alguma coisa. Né? Está lá na nossa porta. A gente não vê o Criador em homens que estão bem vestidos, que falam bonito e que se apresentam em locais grandes para muitas pessoas. A gente vê o Criador em quem está na situação que o Messias estava, andando pela rua e dizendo, as cobras têm seus covis, os pássaros e as raposas têm seus aconchegos, mas o Filho do Homem não tem sequer um local para reclinar a sua cabeça. Essa é a visão que o Messias passou para nós, de quem é ele e de onde ele está. E é muito triste, né, Rubens, saber que as pessoas, os irmãos, né, os irmãos assim, evangélicos, né, cristãos, vê o Criador no momento em que o pastor, o líder religioso fala, eis que ele se faz presente aqui hoje. Que na verdade não vê, ele falou que tem alguma coisa lá, anjo, varão, ou Criador, Deus, no caso, Jesus, mas as pessoas não veem, mas acredita que está ali. Acredita porque tem muita fé no Pai e é levado por esses homens, né, acreditar que eles estão falando a verdade, e é dito, agora presta atenção porque Deus vai falar. Aí Deus vai falar, é a própria pessoa que está falando ali as coisas que elas querem, né, amada? E a gente precisa julgar vamos dizer, o que profere, né? O proferidor, não vamos dizer o profeta, como o pessoal fazia com Paulo, não é verdade? Paulo falava e eles olhavam na Escritura para ver se era realmente o que Paulo estava dizendo. Então, é assim que devemos fazer, né, amadinha? É isso aí. Os homens mais importantes não estão nos palácios reais, é assim que nós lemos. Um abraço a todos, fiquem com o nosso Criador Eterno. E até o próximo encontro. Amadinha, obrigado mais uma vez. De nada, paz a todos e até a próxima.